Aleluia. Queridos irmãos, aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo número 24. Lucas, capítulo número 24, versículo número 32. Lucas, capítulo 24, versículo número 32. Lucas 24, 32. Quem achou, diga amém. Amém. Assim diz a Bíblia Sagrada. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Amém? Amém. Sente adorando Jesus. Glória a Deus. Prometo para os irmãos que seja breve, mas eu tenho uma palavra que eu quero partilhar com os irmãos. Queridos irmãos, antes de nós entrarmos no texto que nós acabamos de ler, eu quero lançar aqui um desafio com os irmãos, que está na mão do presbítero Eloy, nosso coordenador de missões da Marinha. Nós temos o nosso Natal Missionário, que vai até o dia 20 de dezembro. Você vai pegar um envelope desse e você vai colocar um valor, qualquer valor, não tem valor estipulado, mas você vai colocar o valor que está no seu coração, e esse envelope, com o valor que você depositou, você vai entregar na mão do nosso tesoureiro, Volney, e depois nós vamos levar para o nosso templo sede, e esse valor ele vai para os nossos missionários que Araranguá sustenta e ajuda para nós fazermos um Natal abençoado para os nossos missionários. Tem missionário que está no interior da Paraíba, onde tem até um filho deficiente, que é o Jadson, ele está lá. Então ele necessita da ajuda, necessita da oferta dos irmãos. Você vai pegar o envelope com o Eloy, ele vai distribuir, tá? Você vai distribuir e vai fazer esse desafio com os irmãos. Nós temos 70 envelopes ali. Eu creio que vai tudo hoje. Então você vai fazer esse desafio, colocar qualquer valor e entregar na mão do Volney. Se você pegar o envelope, você vai perceber que aqui está o nome das cidades e os missionários que Araranguá ajuda. Nós temos lá na Puxinana, o Jamson, ele está lá no interior da Paraíba. Nós ajudamos também, deixa eu ver se eu acho aqui, Moçambique, África, pastor Ronaldo Eugênio, que tem um projeto Arroz com Feijão. Então você vai estar ajudando também esse projeto lá com os irmãos da África. Então depois o Eloy vai estar distribuindo. Eu creio que hoje vai os 70. Quem crê? Amém. Está muita boca para boca voz, irmão. Quem crê? Amém. Então, glória a Deus. Você vai pegar e você vai deixar o valor destinado para os nossos missionários. Eu não contabilizei nessa conta que é de cabeça, 22, 23. Mais um pastoral desse 23. São 23 que são ajudados por Araranguá. Queridos irmãos, olha para cá, eu tenho uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração, e eu prometo que serei breve. O texto que nós acabamos de ler, desculpe eu fazer uso do celular, mas os irmãos sabem que eu vim com a Bíblia com uma versão que está lendo tão pequena, que eu preciso aumentar aqui quase 120% para eu poder enxergar aqui. Desculpe usar, tá? Nós estamos diante de um texto que vai relatar os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Esse registro é um dos últimos registros que Lucas vai fazer no seu livro. Esse registro, ele vai fazer menção desses discípulos que estavam trilhando esse caminho. Marcos, lá no capítulo de número 16, ele vai utilizar apenas de 2 versículos para falar desses discípulos.
Agora o Lucas ele vai relatar com mais detalhes esse caminho que esses dois homens estão dando, a conversa que eles vão ter, e aqui nós vamos trabalhar com os irmãos debaixo desse texto. Ora, nós sabemos que a palavra Emaús é uma palavra hebraica que é Ramat, que traz a ideia de um lugar de fontes de águas quentes. Eles estão saindo de Jerusalém, Jerusalém, que quer dizer terra de paz, e eles estão indo a 11 quilômetros para a cidade de Ramat, ou de Emaús. E eles estão indo com essa caminhada, e você sabe o contexto que envolve essa caminhada que eles estão trilhando. O contexto é: sabemos que Jesus havia sido crucificado na sexta-feira. Sabemos que Jesus fazia 3 dias que havia de ser crucificado. Só que agora Jesus já ressuscitou. E esses dois discípulos estão caminhando, estão andando. E a Bíblia diz então que Jesus encontra esses dois discípulos no caminho. Jesus encontra eles e vai indagar, e vai perguntar o que estava acontecendo, qual era o assunto que eles estavam conversando. E os dois vão andando e conversando com esse peregrino, que era o próprio Jesus, que já tinha ressuscitado. E aqui, diante dessa história, eu quero separar com vocês 5 razões por que esses dois homens, esses discípulos, onde a Bíblia só menciona o nome de um, que era Cleopas. Então nós vamos ver que esses homens estão indo para Emaús. Esses dois homens estão saindo de Jerusalém, estão direcionando-se para Emaús. E eles fazendo esse trajeto, fazendo esse caminho, de repente esse homem chega do lado deles e começa a conversar, a dialogar com esses dois discípulos que estão indo para Emaús. Primeira atitude que eles tomam, que nós aprendemos aqui diante dessa história, é que eles estavam indo para o caminho errado. Eles estavam indo para a direção errada. Por isso que eles estavam decepcionados, por isso que eles estavam tristes. Eles vão ter a infeliz ideia de sair de Jerusalém para ir na direção de Emaús. E aqui nós vemos que essa atitude que eles tomam é uma atitude errada. Por quê? Eles vão trilhar o caminho errado. Ora, quando eles vão trilhar esse caminho, eles esquecem que a mensagem de Jesus era para eles ficarem em Jerusalém. Mas eles decidem sair de Jerusalém para ir para Emaús. E fazendo isso, eles tomam uma direção errada. E eles indo para o caminho errado, eles vão ter um encontro com Jesus. Aqui está o primeiro ponto, porque eles estavam decepcionados. Primeiro, eles vão trilhar um caminho que não era para eles trilhar. Eles vão andar num caminho que não era para eles caminhar. Eles estão indo para uma direção contrária para o que Jesus já haveria estabelecido. Irmão, eu saí de casa com uma palavra que queimou no meu coração, e eu vou falar tudo aquilo que Jesus colocou no meu coração. Você dá glória ou não? Mas eles tomam uma direção errada, eles tomam um caminho errado. Precisou Jesus se encostar do lado deles para começar a conversar com eles, e mesmo assim eles não enxergam que eles estavam indo para a direção errada. Por quê que eles estão para a direção errada? Ora, eu falei para os irmãos que a cidade que eles estão se direcionando, a cidade de Emaús, que é conhecida como Ramat, terra de fontes de águas quentes, e eles estão saindo de Jerusalém, e
Shalim, que quer dizer terra de paz. Olha, isso não é um paradoxo. Eles estão saindo de uma terra que o próprio nome, na sua singularidade, na etimologia da palavra, já quer dizer que é um lugar de paz. E eles estão saindo da terra de paz, estão tomando um rumo e um direcionamento de 11 quilômetros para um lugar que chama-se de fontes de águas quentes. Aqui pega muita gente, irmão. Por quê? Eles estão direcionando o caminho. Sabe por que eles estão frustrados? É porque eles estão caminhando, mas estão caminhando para o lado errado. É que eles estão caminhando, mas estão caminhando para a direção errada. Aqui logo eu quero dizer de maneira muito simples para você entender o que o Espírito Santo está falando conosco, é que eles trocaram um lugar de paz para ir para um lugar que é qualquer fonte. Deixa eu explicar isso aqui. Eles trocaram a Jesus, que era a fonte que jogava a água para a vida eterna, para ir para um lugar que era qualquer fonte, menos aonde Jesus estava. Eles saíram do lugar de paz e foram para um lugar onde não haveria paz. E eu sinto graça de Jesus para dizer isso aqui. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? É que eles saíram do lugar do propósito e estão se direcionando para qualquer outra fonte, mas essa fonte não é Jesus. No caminho que eles estão trilhando, eles estão frustrados. Por quê? Eles estão indo para a direção errada. Glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós agimos da mesma forma. Estamos tão próximo do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Não sei se você me entendeu, mas deixa eu explicar isso aqui. Estamos tão próximos do caminho certo, mas ao mesmo tempo estamos longe, ou estamos longe no caminho certo. Há uma diferença de estarmos próximos do caminho e a outra diferença é estar no caminho. Glória. Eles estavam próximos do caminho. O propósito era: fica em Jerusalém, terra de paz. Só que eles estão trilhando o caminho contrário, estão se afastando da fonte que é Jesus. Deixa eu dizer isso aqui, muitas vezes é parecido comigo e com você. Muitas vezes nós abandonamos o lugar aonde nós deveríamos guardar o cumprimento da promessa. Nós deveríamos ficar no lugar aonde a promessa foi estabelecida, mas muitas vezes nós trilhamos o caminho contrário da promessa que está propositada para nós. Esses dois discípulos sabiam da notícia: Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, e eles não perceberam que Jesus chegou do lado deles no caminho, e eles estavam indo para o caminho contrário. Glória! Deixa eu dizer isso aqui, irmãos. No caminho que eles estavam trilhando, eles estavam frustrados. No caminho que eles estavam andando em direção a Emaús, eles estavam assustados, preocupados, tristes, porque morrido, e ninguém sabia o que tinha acontecido, porque já tinha passado 3 dias. Deixa eu dizer isso aqui para você dar glória a Deus conosco. No caminho da frustração deles, no caminho da tristeza que eles estão trilhando, de repente aparece um homem e começa a andar do lado deles. De repente aparece um homem e começa a caminhar junto com eles. Isso aqui era para você dar glória a Deus, irmãos. Mas eu estou dizendo em alto e bom som para você dar pelo menos 2 glórias ao Deus aqui nessa noite, que no caminho da sua frustração, no caminho da sua tristeza, no caminho da sua angústia,
angústia, no caminho da sua preocupação. Você pensa que está sozinho, você está igual esses dois discípulos, Cleopas, olhando para o seu companheiro e dizendo: mas esse Jesus não era esse que deveria remir a Israel? Está no texto. Não era esse que deveria tirar nós da subjugação do povo de Roma? Não era esse que deveria ser estabelecido como rei em Israel? Eles estão frustrados, eles estão tristes, eles estão preocupados, eles estão angustiados. Mas quando eles estão debatendo o porquê eles estão frustrados, Jesus aparece do lado deles. Só me glória a Deus aqui atrás, aqui. Eu estou dizendo para você que no dia da frustração desses dois homens, Jesus resolveu aparecer. Eu ouvi mais dois, glória a Deus. No dia da angústia deles, Jesus resolveu aparecer. Mas peraí, eles não estão direcionando e andando para um caminho contrário do propósito? A mensagem não era para eles ficarem em Jerusalém, que é uma terra de paz, e eles estão trocando Jesus por qualquer outra fonte, e estão se dirigindo para Ramate. Ora, aparentemente eles estão fugindo do propósito. Mas eles estão fugindo do propósito, volto a dizer, porque eles estavam tristes e decepcionados com a notícia que eles receberam. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, e faz 3 dias ninguém sinal. Então eles estão caminhando, frustrado, triste, conversando, dialogando, e de repente Jesus chega. Mas peraí, eles estão indo para um lugar que está distanciando o propósito sobre a vida deles. Mas eles estão indo porque eles estão tristes. Mas no dia da tristeza deles, Jesus chegou. Mesmo que eles estavam indo para longe do propósito, Jesus resolveu se aproximar deles. Ai, você quer para você dar glória a Deus com gosto. No dia da sua tristeza, no dia da sua angústia, no dia da sua preocupação, no dia que o seu coração se apertou, talvez você até está distante do caminho, talvez você está até andando um caminho que está se afastando do propósito, mas deixa eu dizer isso aqui para você reagir e dar 2 glórias a Deus. Jesus está do seu lado. Jesus está do seu lado. Ora, eles estão para longe do propósito, mas Jesus vai até o encontro deles. Oh, glória a Deus. Isso aqui era para você dar glória a Deus, irmão. Você pode entrar triste aqui nessa noite, você pode entrar angustiado aqui nessa noite, você pode entrar preocupado aqui nessa noite, você pode entrar ansioso aqui nessa noite, mas eu estou dizendo em alto e bom som, no dia da tua angústia, no dia da tua tristeza, no dia da tua preocupação, Jesus resolveu caminhar com você. Jesus resolveu ouvir a sua conversa. Jesus resolveu ouvir as suas indagações. Olha para cá, irmãos, parece muito nós ficamos frustrados, nós ficamos sem esperança, porque nós somos limitados, nós não conseguimos enxergar além, e quando nós não enxergamos além, nós nos frustramos, porque nós temos o pensamento do imediato. Se Jesus falou, Jesus tem que fazer hoje, mas não é assim. E por isso eu e você se frustramos. E quando nós nos frustramos, acontece um cenário muito preocupante. Nós muitas vezes afastamos do lugar do propósito. Nós muitas vezes afastamos do ambiente que está preparado para nós recebermos a promessa de Jesus e nós vivenciarmos ela. E nós nos afastamos por
causa da frustração que vem sobre nós. Mas eu sinto graça de Deus para liberar essa palavra sobre alguém aqui nessa noite. Talvez você até se afastou do propósito. Talvez você até se afastou um pouquinho por causa da frustração e da tristeza. É tanta lombada, é tanta luta, é tanta provação. Mas o Jesus que eu conheço, e o Jesus da Bíblia, Ele está aqui nessa noite e Ele resolve ouvir a sua conversa. Ele resolve caminhar com você no dia da sua frustração. Ele resolve andar com você no dia da sua angústia. Ele resolve andar com você no dia da sua preocupação. Oh, glória! Isso é para você dar glória a Deus. Olha para cá. Jesus resolveu chegar no dia de maior preocupação desses dois homens. Por mais que eles estavam fugindo para longe do propósito, Jesus chega. E Jesus ele perguntou: qual é o assunto que vocês estão conversando? Aqueles dois discípulos dizem: olha, tu não está sabendo das notícias? Que notícia? Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso levantado por Deus. Ele foi por causa dos líderes, dos sacerdotes, crucificado. E nós pensávamos que esse Jesus haveria de vir a Israel. Tu não está sabendo das notícias? Jesus, olha irmão, a pessoa quando está no dia da frustração e da tristeza, ela se distancia tanto do propósito, que ela não consegue enxergar que é Jesus falando com ela. Jesus vai dizer para ele: ora, mas o que os profetas disseram, o que os profetas falaram. E Jesus ele começa a pregar para aqueles que estão no caminho. Isso que eu acho lindo demais. E o texto é bem claro, dizendo que Jesus começa a falar desde Moisés até os profetas, que eles estavam apontando para o Cristo que haveria de morrer. É Jesus pregando o próprio sacrifício para aqueles dois discípulos. E eles sem entender. Olha para cá, irmãos. Eles estavam no dia da tristeza e da frustração, e eles foram para um caminho distante do propósito. E indo para distante do propósito, vai acontecer um cenário que é mais preocupante. Eles não conhecem a Jesus. Olha, você sabe que Jesus chamou 12, do 12 veio 70, do 70 chegou a 120, quando estava no Monte das Oliveiras tinha 500. Muitas pessoas em volta de Jesus, Cleópas e seu amigo eram desses. Esses dois discípulos que estão andando no caminho de Emaús, e Jesus está conversando com eles, eles andaram com Jesus pelo menos 3 anos. E nesses 3 anos eles viram mortos ressuscitar. Nesses 3 anos eles viram paralítico andar. Nesses 3 anos eles viram cegos enxergar. Nesses 3 anos eles viram muitos milagres na mão de Jesus, mas eles não conheceram que era o próprio Jesus conversando com ele. Misericórdia mesmo. Eles não conheceram que era Jesus falando com ele. Aqui é para você dar aleluia, tá? É exatamente o que acontece com muitas pessoas. Eles conhecem Jesus por aquilo que ele fez. Eles conhecem Jesus por aquilo que ele realizou. Eles conhecem Jesus por aquilo que eles ouviram falar e muitas vezes até presenciaram. E pensam, oh glória, e pensam que no dia da frustração deles, no dia do momento pior da vida deles, o Jesus que eles seguiam iria abandonar eles. E Jesus está do lado, e Jesus está conversando. Além de conversar, Jesus está pregando para eles, e eles não conheceram a Jesus. Por quê?
Eles viram Jesus simplesmente como um mero profeta poderoso que Deus levantou, está no texto. E eles não viam Jesus como Salvador e como Messias prometido para perdão de pecados do povo judeu. Eles não enxergavam quem era Jesus de verdade. Mas Jesus está caminhando com eles. Jesus está falando com eles. Jesus está pregando para eles no pior momento da vida deles. Deixa eu dizer isso aqui para você, irmão. No pior momento da sua vida, no dia da sua frustração, no dia da sua angústia, Jesus ainda fala, Jesus ainda se revela, Jesus ainda caminha do seu lado e Ele tem prazer de falar com você. Glória a Deus, sinta a graça de Jesus aqui. Sabe aquele pior momento da sua vida? Talvez era um deles. O pior momento da vida deles. Jesus tinha morrido. Fez 3 dias e nenhuma notícia. Ele sai de Jerusalém porque está um alvoroço em Jerusalém. Pedro vai negar o líder deles. Aquela crise toda. Roma enfurecida. Anás e Caifás acharam que cumpriram o seu propósito, mataram a Jesus de Nazareno. E ele sai de Jerusalém para ir para a cidade de Emaús. Oh, glória! No pior momento da vida deles, Jesus, Ele não somente caminha do lado deles. Isso aqui é para você dar glória a Deus, irmão. Jesus não simplesmente anda do lado deles sem falar uma palavra, mas Jesus resolve andar do lado deles e ainda falar para com eles e ainda pregar para com eles. Deixa eu dizer isso aqui, irmão. No pior momento da sua vida, Jesus não te abandona. No pior momento da sua existência, Jesus caminha com você. Além de caminhar com você, Ele fala e Ele prega. Isso é sinal de revelação. Isso é sinal de palavra de conforto. Aleluia. O bravadura vai a saída, que me ona saia dela. Durimina mandúria fora, saia pela mandúria da saia. Eu sinto a graça de Jesus aqui, irmão. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Há uma palavra liberada sobre alguém aqui, irmão. Há uma palavra liberada sobre alguém aqui. No dia da tua tristeza eu caminho contigo. No dia da tua frustração eu ando lado a lado contigo. No pior momento da sua vida eu estava do seu lado. No pior momento onde você pensou que não tinha saída, eu estava do seu lado. Meu Deus. Eu acho lindo isso aqui, irmão. Eu acho lindo isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui para você entender. Vem, senhor, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Se você não entender isso aqui, irmão, pare de pregar aqui, a gente vai para casa, tá? Vai para casa. Vem cá, irmão. Vem cá. Vem. Glória a Deus. Aleluia. Aqui é o caminho de Emaús, tá? Tá aqui o Lucimar. O Lucimar vem cá. Isso é o Cleópas, tá? Aqui é o companheiro dele. Se você não entender isso aqui, eu paro de pregar, a gente vai para casa, para o canto, a gente vai embora, tá? Vamos caminhando, devagarzinho. E vão os dois questionando. E vão os dois indagando. Ora, esse Jesus não era aquele que deveria remir ao povo de Israel? E eles vêm indagando. E no caminho, no meio do caminho, de repente chega o viajante. Opa! O que vocês estão conversando? Aleluia! Olha, vocês não ouviram? Eles começam a falar, vocês não ouviram falar? Você não ouviu falar daquele Jesus Nazareno, poderoso profeta que Deus levantou? Ele foi morto, crucificado, e Jesus aqui. Pois é, mas esse Jesus aí não era aquele que era prometido para a salvação de Israel? E Jesus começa a pregar para ele, e os dois frustrados, os dois vão continuar caminhando, e Jesus aqui, ó. E Jesus começa a dizer, olha, desde Moisés, ele já era apontado, desde os profetas aos profetas maiores, o Cristo
Cristo já era prometido. Desde a fundação do mundo, Cristo já estava sendo revelado para perdão de pecados. Eu estou fazendo isso aqui para você entender. Eu estou fazendo isso aqui para você compreender. No dia da frustração, no pior momento deles, Jesus andava com eles. Jesus caminhava com eles. Foi bom, Cleópatra, obrigado. Jesus andava com eles. Jesus caminhava no caminho. Isso é para você dar glória a Deus, irmão. Jesus andava, Jesus falava, Jesus se revelava no pior momento da vida deles. Isso é para você dar um pulo da cadeira. No pior momento da sua vida, eu estava do seu lado, eu estava do seu lado, eu estava do seu lado. Eu sinto a graça de Jesus aqui nessa noite. O esboço já foi embora, irmão. Eu não me apego em esboço, não. Porque eu sinto a graça de Jesus aqui. Talvez você já viveu o pior momento da sua vida, ou talvez você está trilhando o pior momento da sua vida. Deixa eu dizer para você: Jesus não vai se ausentar desse dia. Jesus vai se ausentar desse dia. Ele vai andar com você. Ele vai caminhar com você. Ele vai falar com você. Ele vai se revelar para você. Ele vai te trazer de volta para o propósito. Glória a Deus, oh glória a Deus. Eu tenho mais coisa para falar, mas eu vou me deter aqui, irmãos, porque eu sinto uma graça descendo do céu sobre nós aqui. Quem sente? Quem sente? Quem sente? Quem sente? Me ajuda, Sara, me ajuda, Tiene. Quem sente que há uma graça de Jesus sobre nós aqui? Talvez você está vivendo esse dia da frustração, dia da tristeza, dia da angústia, dia da preocupação. Você pensa: Jesus está ausente, Jesus me abandonou, não há notícia desse Jesus. Mas você não percebe que Ele estava andando com você todo esse momento. Você não percebe que Ele caminhava com você no dia da sua tristeza. Oh, Jesus, me segura. Oh, glória, fique de pé, irmão, fique de pé. Se você não sente essa graça, me desculpa, mas eu sinto. Eu vou dar lugar mesmo. Oh, Camadu, Arabaia, sai, oh glória, há uma graça de Jesus aqui. Há uma graça de Jesus aqui. Eu preciso orar por 3 pessoas aqui nessa noite. Eu preciso orar por 3 pessoas aqui nessa noite. Eu quero te convidar a vir à frente. Eu quero te convidar a vir à frente. Eu preciso orar por uma pessoa aqui urgentemente. Maia, se você não vir, eu vou te buscar aí no lugar. Eu preciso orar por você urgentemente. Eu preciso orar por você, oh glória. Camando, Vácia, Camai, Bébio, Parada, Sai, Dequeia. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Alguém vem do lado dela aqui, por gentileza. Alguém vem do lado dela aqui. O Caraba, Sofarácia, Camadura, Baiaçai. Oh glória, mais 2 pessoas. É mais 2 pessoas. Se você não vir, eu vou te buscar aí no lugar. Camanuva, Saipe, Piopa, Ramada, Site, Camanubara, Sai. Oh glória, eu preciso orar por você urgentemente. Se você não vir, eu vou te buscar, eu vou te chamar. E eu espero que você venha parar por você. Oh glória. Eu não sou de brincar com essas coisas. Oh glória.
Oh glória, você não veio ainda. Eu quero orar por você. Você não veio ainda. Eu preciso orar por você urgentemente. Urgentemente. O calafura sai, que bebe o malarasca. Camanduria sai, de quebra, maramagurabaiaça. Você dá graça de Jesus aqui. Oh glória. Eduardo, por gentileza, vem aqui próximo de mim. Eu preciso orar por você. Oh calácio, farasai, olha a graça de Jesus aqui, irmão. Olha a graça de Jesus aqui. Olha a graça de Jesus. 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 Canta conjunto. Canta. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Falta uma pessoa que eu preciso orar e você não veio. Se você não vir, eu vou ir te buscar. Te dou 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. O camas. Urimidaya sai. Neguedo. Para. Mundurabaya sai. É camando. Varácia. Calamandarabia sai. Eu preciso orar por você. Você não veio, eu vou te chamar então. Vou te chamar. Oh glória. Edinho, você está aí, Edinho? É a Mari, vem cá, Mari. Vem, Mari. Eu preciso orar por você urgentemente. Eu preciso orar por você. Vem aqui do lado do Eduardo, por gentileza. Deus preparou esse dia, irmão. Não é coincidência, é Cristo consciência. Mário, por gentileza, Mário, vem cá, aqui do lado, aqui, vem cá. Eu preciso orar por vocês, vem aqui. Ora, massa. Ó, calabria, sai. E me faz confiar em ti. Quem mais precisa de oração, vem à frente, por gentileza. Eu quero orar por você. É a tua presença que me faz descansar, me faz esperar, me faz Estende as tuas mãos para cá, nós vamos orar. Estende as mãos para cá. O calácio, farasaia, que meu paro, eu sinto a graça de Jesus aqui. Oh glória. O conjunto toca bem cantinho, bem baixinho. E você vai orando.
lugar e sai. Oh glória, 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 oh glória. É seu esposo? É sua esposa? É seu esposo? É seu esposo, vem do lado dela aqui, por gentileza. O esposo vem do lado aqui, vem cá do lado, fica do lado dela aqui. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu não sou de brincar com essas coisas, mas eu vi como se fosse uma mão que ia até a direção de vocês e puxava e fazia assim, ó, e arrancava. Uma tristeza muito grande. Ele vinha e arrancava. E a palavra que eu libero para você aqui nessa noite, mulher, é volte a sorrir. Volte a sorrir. Volte a sorrir. Você está entendendo o que Deus está falando? Volte a sorrir. Volte a sorrir. Diz o Senhor para contigo nessa noite. Estenda a mão para cá, estenda a mão para cá, que eu preciso orar, eu preciso orar. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem cá, Mari, perto de mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Pai, diante da tua presença, aqui nós estamos. Presença essa que é visível, presença essa que é real, presença essa que nos anima, presença essa que nos vivifica. Ó Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos diante do altar, altar que renova, altar que traz vida, altar que traz esperança, altar que vivifica. Ó Pai, em nome de Jesus, que não sejam as minhas mãos, mas sejam as tuas, desde a planta do pé até o último fio de cabelo. Toca na tua filha, traz viva esperança, traz alegria, traz alegria, lembrando dos livramentos, lembrando das promessas que ela já viu e vivenciou. Ó Pai, em nome de Jesus, se revela sobre ela nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que acredita, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. É a tua presença que me faz. Isso, abraça alguém, abraça alguém, abraça alguém. Que muda minha vida, minha vida. É a tua presença que me faz. É a tua presença, eu posso sentir. É a tua presença. É a tua presença. É a tua presença. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há uma graça que nos envolve, glória.